Outra coisa que você percebeu, analisando os dados da PNAD, que eu achei curioso, e eu acho que eu até sei onde é que está isso, é que aumentou também a terceirização e os trabalhos temporários no setor público. Exato. Será que isso vem das concessões? Isso pode ter vindo das concessões, mas a gente olha para o setor público, eles estão contratando também muitos médicos, muitos professores como terceirizados, tá? E aí eu tenho algumas motivações. Uma pode ser as concessões, como você falou, né? Em parte são as concessões e a parte a possibilidade de contratar serviços de terceiros, tá certo? Então tinha coisas que antes eram, por exemplo, realizadas diretamente pelo governo, serviço de apoio, serviço de manutenção, etc., que hoje são terceirizados. E as empresas que terceirizam contratam esses trabalhadores como temporários também. Então, essa é uma precarização. Mas tem um outro fator, né, que no caso dos professores, no caso dos médicos explica um pouco, que é o fato de que na administração pública você tinha uma possibilidade só de contratação, que era o servidor estatutário, né, com concurso por um período longo de tempo. Você não tem uma possibilidade de contratar um funcionário por prazo determinado, que às vezes você precisa de alguém por não temporário de 2 anos, mas um contrato medium term, como se faz lá, de prazo médio, como se faz na Europa, por exemplo, de 4, 5, 6 anos. Tá. Certo? Você não tem essa possibilidade aqui. Né? E aí, muitas vezes, os governos acabam usando essa saída para contratar trabalhadores, né, que eles sabem que não vão manter o tempo inteiro lá. Outra coisa, a lei de responsabilidade fiscal, ela coloca um limite para o gasto pessoal muito claro, né, certo? E quando você contrata um serviço de terceiro, esse gasto não entra como pessoal, ele entra como um gasto de serviço de consumo, um gasto de custeio. Você está contratando um serviço e aquilo sai fora do limite não entra no cálculo, no cômputo da despesa com o pessoal na lei de responsabilidade fiscal. Então os governos também usam essa estratégia para tentar se liberar, para tentar diminuir, vamos dizer, a pressão sobre a despesa com o pessoal contabilmente Tá. e cumprir a lei de responsabilidade fiscal, os limites Hum. da lei. Certo? Então é uma conjunção de coisas, tá certo? Mas e quando você contrata, a empresa que você está contratando, você não está garantindo que está de novo, né? Tá certo? Algumas sim, alguns contratos exigem, tal, mas é o que você falou, pode quarteirizar, pode tudo mais, e isso pode implicar numa precarização da força de trabalho. Porque o que, assim, saindo um pouco desse setor de saúde que você mencionou, tem um que eu conheço um pouco melhor, que é o de parques públicos, Tá. porque eu sou do conselho do Parque da Da Água Água Branca, Branca, que a gente mas vê o que está acontecendo lá, né? exato. É, E aí o que que a gente percebe? Eu nem vou citar um exemplo do Parque da Água Branca. Por exemplo, o PETAR, que é o Parque Estadual Turístico do Alto da Ribeira, que o tá. governo do estado já quis concessionar, teve uma briga gigantesca, porque é um espaço de muita pesquisa científica também, que tem que ter uma preservação ali muito rigorosa, né? Porque você tem Tá. mais de 450 cavernas mapeadas, fora as que você Hum. não conhece ainda. E aí você tem aquela figura do guarda-parque, que é um funcionário público que tem um vínculo com aquele território. Muitas vezes ele nasceu naquela região. Região, às vezes ele mora lá, né? Sim. Nasceu, os pais, né, tem toda Tem. uma Sim, ancestralidade exato. ligada à região. Então, a sensação que eu tenho, posso estar enganado, não sei se tem pesquisa sobre isso, mas Hum. é que ele tem uma noção de pertencimento completamente diferente do que se ele for um terceirizado, como você contou, né? O terceirizado que é de uma empresa que também ela mesma faz um contrato temporário de curto Sim. prazo com esse terceiro. E aí daqui a pouco ela já trocou. Aqui no Parque da Água Branca a gente vê isso, por exemplo, com a empresa de segurança que eles contratam, né? Tem um período que você vê umas caras conhecidas, de repente já não é mais ninguém que você conhecia. E aí chega uma pessoa nova que não Ó, conhece o parque, não entende a exato, dinâmica, exato, não sabe como é que os usuários frequentam aquele espaço, né? exato, Você exato, vai perdendo um conhecimento do bem público, exato, que é importante, né? exato. Você tem toda a razão, né? Certo? Tem os equipamentos. Isso nas empresas também acontece, né? Se você tiver uma rotatividade muito grande, mas no setor público muitas vezes é pior porque você tem um equipamento público que a pessoa está atendendo o público o tempo inteiro, não é uma atividade privada onde ele vai produzir alguma coisa e ele precisa muito conhecer a dinâmica do público, a dinâmica de funcionamento do próprio local e isso se perde com a terceirização, com certeza. Tá?